É, pessoal, alguns mistérios foram nos revelados no capítulo número 15 de Yomi no Tsugai. E aqui, claro, nós vamos abordar mais esse capítulo, por isso eu espero que você fique no vídeo até o final. E se você ainda não acompanha Yomi no Tsugai, venha pra cá conosco e venha acompanhar conosco, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, compartilhando, comentando, se inscrevendo. Eu sou o Mano Joe e aqui nós vamos falar sobre mais esse capítulo, porque o Azuma, ele tá fazendo ali umas tramóias com o seu tio e parece que os Kagemori estão em maus lençóis. Será? E também descobrimos um pouquinho que o pai do Ryuta Dera, o nosso Dera normal, o cara simplesmente sumiu. Talvez ele esteja vivo e deixou o seu filho por aí. Bom, vamos comentar já esse capítulo, então bora lá. Seguinte, galera, nós vamos começar esse capítulo e nós tivemos ali algumas páginas coloridas. Nessas páginas coloridas, nós temos ali uma apresentação da Hana, vulgo a esposa do Dera, né? A esposa postiça, né? A esposa de mentirinha que eles bolaram ali pra eles terem uma família. E assim, meio que passar despercebido. Só que ela está brava porque o seu marido postiço acabou trazendo mais uma criança pra dentro da casa dela e ela descobriu que o cara tem uns negócios ali de apostas e vai pra uns cantos ali de umas mulheres, né? As mulheres da noite. Então ela já tá pé da vida com ele. Só que o nosso capítulo, de fato, vai começar com um pouquinho mais pra trás, ainda quando eles estavam ali naquele terreno ali do Tadera. E é então que eles começam a questionar o Ken Tadera sobre quem ele é, de quem que ele é filho e tudo mais. E na verdade, ele não é filho do Ryu Tadera. Ryu Tadera é o nosso Dera atual. Mas sim, ele é filho do Hoei Tadera, ou seja, o pai do Ryu. Então o pai do Ryu acabou tendo essa criança que tem ali nas suas faixas de 13 anos, mais ou menos, e parece que era um cara que vivia indo de canto em canto, buscando assim umas mulheres ali, deve ter feito 500 filhos por aí, só nessa brincadeirinha. E outra é que o Yuru acaba se lembrando um pouquinho desse nome, porque quando ele era pequeno, o Hoei Tadera era o líder da casa dos Tadera, mas hoje, atualmente, é o Ryu. Bom, quem sabe algumas informações sobre a Nagisa, a mãe do Yuru, e ele sabe até um certo ponto algumas informações sobre os pais dos gêmeos, mas bem pouquinho mesmo. Porque o Hoei Tadera acabou contando pra ele que foi o próprio Hoei que ensinou o caminho de fuga para os pais do Yuru poderem fugir da vila de Higashimura. E por que ele fez isso? A gente não sabe os motivos e nem pra onde eles foram. Porém, o Ken tem algumas informações importantes acerca disso, porque ao que parece nem todos os Tadera estão a favor daquela vila. Outra coisa bem importante é que se ele fez isso e se ensinou o escape da vila, simplesmente o que acontece? Os Tadera são traidores ou espiões dos próprios Kagemori, esse tipo de coisa, e isso poderia atrapalhar eles. Só que o que acontece é que o pai dele, o Hoei, ele deixou tudo nos panos quentes, vamos dizer assim, então ninguém descobriu que de fato foi ele quem ensinou essa rota de fuga. A veinha doida que tava com eles não quer ouvir nenhum tipo de informação dali, até porque se ela ouvir, o Asuma vai perguntar, alguma coisa pode acontecer, e a gente sabe, quem possui informações normalmente é caçado. O próprio Yuru, depois desse momento, escolhe que não vai matar a velhona, né, mesmo ela tendo traído, entre aspas, o Yuru em certo momento contra os pernas longas e braços longos, e ainda vai aproveitar e enterrar os seus companheiros que acabaram morrendo. E isso tudo é bem necessário ali pro Yuru, porque simplesmente, se a pessoa não for enterrada, pode trazer peste para os outros habitantes daquele local. E isso é interessante porque ele vivia na vila, então isso era natural de acontecer, e não é algo tão natural, visto que no nosso mundo moderno tem um outro processo de enterrar as pessoas, ou até mesmo cremar e esse tipo de coisa. Bom, eles mandam a velhinha embora e voltam mais uma vez para conversar com o Ken Tadera. Então que nós começamos a ter algumas informações sobre o Hoei, e nós descobrimos que o pai do Tadera, ele simplesmente abandonou, deixou tudo a cargo do Ryu, mas ele não passou o seu Tsugai, ele não passou, vamos falar assim, a liderança pro Ryu Tadera. Ele simplesmente sumiu, tanto que o Ken está procurando ele, mas não consegue achar ele de modo algum. Outra coisa é que quando ele precisava de alguma coisa com a sua mãe, provavelmente fazia o tchaca-tchaca na buchaca, ele aparecia lá na casa e depois ia embora como se nada tivesse acontecido. Nisso o Ryu percebe que realmente é ele mesmo. E também pelo garoto ter 13 anos e o seu paradeiro estar totalmente desconhecido, provavelmente o pai do Ryu está sim vivo. É interessante notar que isso pode nos acarretar diretamente ao esconderijo onde estão os pais do Yuru, mas isso claro é uma possibilidade porque eu acho que a autora vai deixar esses pais, tipo, vai aparecer
aparecer em algum momento e na verdade eles vão estar mortos e o cara tentou proteger, mas não conseguiu. Mas isso, claro, é um pensamento meu, pelo menos por enquanto. Bom, quem começa a explicar pra eles que o Hou-Wei também o ensinou sobre os Chisugais, como que fazia os contratos, esse tipo de coisa, e ele, para procurar o seu pai e ficar mais forte para poder se proteger de outras pessoas que pudessem o atacar, principalmente por ele ser um Tadera, fez ali o contrato com os pernas longas e braços longos, mas a gente já sabe no que deu. Ele percebeu que os bichão eram ruins pra caramba e que não poderia deixar eles soltos por aí. Outra coisa bem legal que o Ken acaba comentando é que pelos conhecimentos que ele teve da Nagisa, ela era uma pessoa, por exemplo, um lobo em pele de cordeiro. Ela parecia ser boazinha e tudo, mas ela conseguia ali subornar basicamente o Hou-Wei Tadera. Então algumas coisas começam a nos fazer sentido, principalmente porque ela deve ter subornado o Tadera de alguma forma para que ela e o seu marido fugissem junto com a Asa e viessem a parar ali na casa dos Kagemori e depois simplesmente sumissem. E bom, depois de tudo isso explicado, eles vão explicar ali tudo pra Hana e tudo, ela vai saber de todas as informações e tal, vai ficar meio preocupada, não quer criar mais uma criança. Só que a mãe dele, que acabou morrendo, a mãe do Ken acabou morrendo, recentemente, aliás, ela foi lá e entregou um negócio pra ele, né? Entregou um negocinho cheio de grana. E nisso que entregou cheio de grana, a Hana falou assim, ó, você pode ficar o quanto você quiser, meu filho, porque com essa grana dá pra gente viver e pagar as contas, principalmente das apostas desse doido aqui. Mesmo assim, ela não confia totalmente no Ken, porque ele pode ser sim um espião e estar mentindo, e é verdade. Só que o Yuru, ele acaba vendo que o Ken, ele não tem ali uma sede de sangue, uma raiva e tudo, e o Yuru, ele é muito instintivo. Só que só isso não basta. Tanto que ela vai lá dar um exemplo pra ele e fala assim, vai atrás dele, né, pega ali o pescoço dele e tudo mais, pega assim, mostra pra cima e fala, ó, eu não tô com nenhuma intenção, mas se eu mudar de ideia de uma hora pra outra, simplesmente, ó, pum, eu posso acabar com você agora mesmo e você não vai ter o que fazer. Por isso, não dá pra ficar confiando nas pessoas apenas pelo seu instinto. Você tem que ser muito mais criterioso nesse ponto. E eu gostei bastante porque a Hana, ela começa a mostrar outras coisas que a gente não esperava. E outro detalhe é que o Ryu, em certo momento, vai chamar ela de coveira. Ou seja, provavelmente ela é uma das pessoas que depois que os Tadera acabam matando ali os seus adversários e tudo, ela vai lá e tem que enterrar essas pessoas. Será isso? Será isso? O que vocês acham? E bom, outra pista que eles acabam encontrando acerca do pai do Ryu é que simplesmente ele tá lá, tipo, olhando aqueles negócios das contas e algum dinheiro tá sendo inserido lá há pouco tempo. Ou seja, aquele dinheiro tá sempre correndo no negócio. Provavelmente não é algo automático, e sim que ainda existe alguma pessoa colocando dinheiro, o que faz eles pensarem que o Hou-Wei ainda está vivo e apenas está foragido. Mas para eles encontrarem ele, eles têm que se lembrar do rosto, e o Tadera já não lembra mais do rosto, o Ken também não lembra do rosto do pai, não tem uma foto nem nada do tipo. Ou seja, como que a gente vai encontrar o bichão se a gente nem sabe como é a cara dele? Até mesmo depois da mãe do Ken morrer, ele tentou procurar ali algumas informações, mas não adiantou de nada, porque mesmo os amigos dela não sabiam onde estava o Hou-Wei Tadera. O cara é simplesmente um cara que vai lá, pega uma mulher ali, depois vai lá, faz um filho aqui, faz um filho ali, deve pagar uma pensão, ou não. E aí tem uma parte bonitinha quando eles vão dormir, porque o Yuru vai dormir juntamente com o Ken, e aí o Ken, ele fala, pô, não era melhor você dormir nesse futon, que é mais tranquilo e tudo? Só que o Yuru não gosta, ele gosta de dormir mais em algo, tipo, como se fosse uma pedra, um negócio um pouquinho mais reto, porque é o que ele estava acostumado ali na vila. E aí o Yuru fala assim, poxa, espero que você encontre o seu pai e tal, não sei o que, tal. E o Ken fala a mesma coisa, só que o Ken sente muito a falta de alguém. E aí ele começa a chorar. Não sei se ali foi um negócio fingido, não dá pra confiar totalmente no menino ainda. Então isso tudo ainda fica no mistério. E é então que na manhã seguinte tá lá o Tadera junto com a Hana, e a Hana vai aproveitar pra enterrar ali as cinzas da mãe dele, pra ter um enterro decente e tudo. E aí que vai o detalhe que eu falei pra vocês, o Ryu Tadera acaba chamando ela de a coveira. Então, interessante, quem será que é ela, assim, de verdade? Será que ela esconde alguns outros mistérios? Porque eu acredito sinceramente que ela é muito forte e a autora apenas está escondendo ela nessa parte um pouquinho mais cômica. E aí então nós vamos para a mansão dos Kagemori, enquanto a Asa acaba acordando junto com a Gabi, e aquela pessoa que foi contratada pelos Kagemori, que tinha invadido a casa deles e tudo, vai explicar onde eles conseguiram ali entrar na casa, né? Onde foi aberta ali uma porta e como que tava tudo lá. E aí ela mostrando tudo, eles acabam reparando que tem um corte bem fino, como se fosse um corte bem de navalha
navalha e que realmente aconteceu alguma coisa ali. E é mostrado pra gente que o Haguri não poderia ser o traidor, porque ainda as marcas preto e branco do seu pincel e tudo mais ficariam marcados ali por um tempo na hora que eles fossem ver. Então não foi ele que abriu ali aquele portão, e sim alguma outra pessoa. Eles ainda não têm ideia de quem é, mas ao menos eles têm ali uma pista. E é então que a gente corta para a cena final desse capítulo, onde a gente vai ter o Asuma se encontrando com seu tio, um dos tios dos Kagemori, que não visita nem a pau a mansão, mas que parece querer ter o controle daquela mansão, mas não ter o controle como ele dominando exatamente como o pai de todos eles, mas sim dominando através do próprio Asuma. Pelo menos é o que ele imagina, que ele tem o carinha na mão. O próprio Asuma acaba explicando tudo o que aconteceu, que os gêmeos, na verdade, um ficou ali e o Yuru voltou por Citadera, e aí o cara fica bravo com ele e fala: você tá brincando em serviço, você tá tirando, a gente podia dominar tudo, você podia acabar logo com o Haguri, o seu irmão, você também poderia acabar logo com o seu papito e já era, e aí você dominava tudo e tudo mais. Ele fala assim: ó, não é bem assim que as coisas funcionam, tudo no seu tempo e tal. Ele passa as informações, deixa uma borboletinha ali, só que tinha um cara que é tipo um guarda-costas naquele apartamento, armado, que acaba matando ali a borboleta e até fala assim: ó, você tem que ensinar pro teu sobrinho aí, filhote, que aqui você tem que respeitar a parada, você não pode deixar essas borboletinhas por aqui. E aí, matando ele, parece que nós teremos um cara tentando agir, e esse cara provavelmente pode ser a pessoa que abriu ali aquela passagem, esse cara que aparece no final. E eu acredito que pela espada dele, ele pode ter feito um grande de um corte fino, assim como quando ele matou a borboletinha do Asuma. E por que eu digo isso? Porque simplesmente a sua espada tem ali alguns olhos e tudo, parece que tem um Tsugai dentro da sua espada. E um outro detalhe é que ele fez um corte muito fino ali, é claro que sempre vai ser um corte muito fino por ser espada, mas talvez isso tenha algum tipo de ligação e tenha sido ele que abriu aquele portão. E claro, com a ajuda do Asuma, eles conseguiram criar ali meio que uma mansão, entre aspas, para que os caras entrassem, só que o plano não deu certo no final das contas. E aí nós terminamos finalmente esse capítulo. Esse capítulo, gente, teve muita informação do pai do Ken, de como ele é, esse tipo de coisa, mas não tivemos informações novas sobre os pais do Yuru, a não ser de que a Nagisa, a sua mãe, é uma pessoa, né, tipo, bem astuta e tudo mais. Outra coisa que a gente fica sabendo é sobre a Hana ser uma coveira, e até que talvez o pessoal vai começar a desconfiar do Asuma. O cara tá querendo dar um fim até no seu próprio irmão e querer dominar tudo? Ou será que, assim como seu tio Shingo, ele quer dominar tudo através dos panos? Ou seja, como se o seu irmão fosse a sua marionete? Porque parece ser bem a cara do Asuma fazer esse tipo de coisa. O que vocês acham? Bom, de toda forma, eu acredito que nos próximos capítulos nós devemos ter um embate ali desse cara da espada. Finalmente ele vai ser apresentado pra gente, assim como os seus poderes, e pode ser que ele acabe tendo um encontro ali, tanto com o Yuru ou na família dos Kagemori. A gente sabe que o tio não tem uma boa relação, o tio Shingo não tem uma boa relação lá na mansão dos Kagemori, provavelmente porque brigou com o seu irmão, que deve ser o pai ali da família e tudo, o chefe de tudo, mas isso por enquanto é uma possibilidade, e esse não é um personagem tão relevante pra mim, pelo menos não até esse momento, porque pra mim todos eles estão sendo uma marionete nas mãos do Asuma, que é o verdadeiro vilão dessa história, pelo menos até o momento. Eu acredito que ele é o cara que tá por trás de tudo e é muito inteligente. Bom, de toda forma, Mano Joe aqui está vazando, até um próximo capítulo de Yomi no Tsugai. Um beijo no coração, galera, e não se esquece de comentar aí embaixo. Fui, valeu!